Olá, meu nome é Bruna Pacheco Fortes, sejam muito bem-vindos ao Psiquê. Hoje a gente vai estar falando sobre sexualidade feminina e o porquê que é tão importante que a gente fale sobre esse assunto. Esse canal é novo, mas vai vir muito conteúdo por aqui e para isso eu preciso do apoio de vocês. Então, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos, amigas, pessoas que vocês acham que vão curtir o conteúdo dos vídeos. E já ativem também as notificações, porque toda semana vai ter vídeo novo por aqui. Sexualidade feminina, gente. Por que é tão importante falarmos sobre esse assunto? Nos ensinaram a enxergar o sexo apenas como um comportamento. E o problema nessa visão é que, na realidade, existem processos biológicos, psicológicos e sociais que estruturam esse comportamento. Então, por isso, ele está longe de ser só um comportamento. Tem algo muito além e muito mais profundo que dá vida a esse comportamento, que é a nossa vida sexual. Então, todas nós mulheres crescemos com informações muito contraditórias sobre o sexo. E conforme o tempo vai passando, a gente fica com sentimentos ambivalentes em relação ao sexo. Então a gente não sabe se a gente gosta ou se a gente não deveria gostar. E se a gente gosta, a gente se sente culpada. Ou se a gente gosta muito, a gente sente que tem algo errado com nós. É um assunto que, por ser tabu, a gente acaba reprimindo e não sabendo muito bem como lidar com ele. Nossa educação sexual é inexistente no momento. Então, por não existir uma educação sexual, a gente tira as nossas informações de sites pornôs, de vídeos pornôs, né? Enfim. Ou daquelas revistas atrevida, toda teen. Quando a gente era adolescente, quem é da minha época, quem tem minha idade, vai lembrar dessas revistas. E o que aparecia naquelas revistas? Formas para satisfazer o homem. Sempre era o foco da revista. Então, da mesma forma que é com a pornografia. Então, a gente não tinha uma informação referente ao nosso próprio prazer. E até hoje a gente continua sem ter essa informação referente ao próprio prazer. Tanto que o estudo referente à satisfação sexual feminina é muito recente, então a gente ainda está engatinhando nesses estudos, nessas conversas. Elas precisam acontecer, mas a gente ainda não sabe muito bem como começar, como iniciar essas conversas. Então eu tô aqui para fornecer esse espaço pra gente falar sobre isso, sobre sexualidade feminina e de que forma que você pode e deve se apropriar do seu próprio prazer. Quando a gente leva o sexo de filme pornô pra vida real, a gente fica frustrada, porque a gente não consegue sentir prazer dessa forma. A gente precisa sim se entregar pro sexo, a gente precisa de preliminar, a gente precisa estar entregue naquele momento pra conseguir sentir prazer. E nem sempre o sexo de filme pornô é assim. Então, com o passar do tempo, muitas de nós acabam pensando e sentindo que tem algum defeito sexual realmente, porque como é que aquelas garotas dos filmes pornôs sentem prazer, né, com certos estímulos que eu não consigo? Como é que elas sentem prazer com sexo mais bruto, sem tanta preliminar, e eu não consigo? Por que eu demoro tanto tempo pra gozar? Então essas são questões constantes nas cabeças das mulheres. Por que eu não tenho tanto desejo sexual quanto eu deveria? Tem algum problema comigo, será? E realmente a gente ouve muitas vezes da nossa própria sociedade de que a gente só deveria relaxar, de que é normal a mulher não ter tanto desejo sexual quanto o homem e de que realmente é só beber alguma coisa, é só beber um vinho pra relaxar que vai. Só que na realidade, não tem nada de errado com você. E eu tô aqui pra te dizer isso. É o mundo que tá errado. Nossa sexualidade atualmente está sendo definida pelo que a gente acredita que os homens heterossexuais querem das mulheres. Só que na realidade isso também já foi imposto sobre esses homens. E isso também causa diversas pressões, né? Diversos incômodos e dores pra eles também, de formas diferentes do que pra nós. A gente tá ocupando um local de objeto na nossa sociedade, de um objeto sexual. Então a gente é ensinada como mulheres desde muito cedo, desde que a gente era adolescente, de que tem algum defeito com o nosso corpo. A gente ou deveria ser mais magra, ou a gente deveria ter mais peito, ou a gente deveria ter mais bunda, ou a nossa cintura não é fina o suficiente, ou as nossas pernas são grossas demais. A gente vai internalizando essas mensagens que a gente vai recebendo do nosso mundo, especialmente agora com as redes sociais, né? A gente vê no Instagram, no Facebook, enfim, diversas redes aí, mulheres com o corpo perfeito, com a vida aparentemente perfeita, mas que continuam eternamente insatisfeitas com o próprio corpo.
E isso acontece porque a gente foi ensinadas a enxergar o nosso corpo através de uma lente que já procura direto os nossos defeitos. A gente não foi ensinada a amar e a apreciar o nosso corpo do jeito que ele é. Imagina a nossa vulva, né? Então a gente olha para nossa vulva e já acha que tem algo de errado ali. Até porque isso não foi normalizado para nós. Ela tá escondida, ela não tá ali visível para nós. Então essa parte do nosso corpo é uma parte que causa muita estranheza ainda para muitas mulheres. Até porque nos filmes pornôs as vulvas têm um padrão estético. E na vida real não é bem assim, né? A gente tem vulvas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os tamanhos. E isso é incrível. E essa é a beleza da gente ser mulher. Cada uma de nós, cada ser humano vai ser diferente. Só que a gente não é ensinada a enxergar a nossa sexualidade dessa forma. A gente acaba pensando no nosso corpo como um objeto. A gente pensa que o nosso corpo deveria ser do jeito que os homens querem. E até as mulheres que não são heterossexuais pensam dessa forma. Porque isso é algo tão internalizado em nós que a gente busca constantemente satisfazer o olhar dos outros. E a gente nem sequer pensa no nosso próprio olhar, no nosso próprio corpo, na nossa própria satisfação e no nosso próprio prazer. E pra gente ser capaz de ver a beleza do nosso próprio corpo e da nossa própria vulva e de todas as partes que nos compõem, a gente precisa sair dessa visão que nos é imposta pela nossa sociedade. Eu gosto bastante de dar esse exemplo porque realmente é muito o que acontece. A gente olha para nossa sexualidade, né, para nosso corpo, para nossa beleza, como se fosse realmente uma fábrica. Nos é imposta atualmente uma versão muito industrializada sobre a nossa própria sexualidade. A gente tenta se encaixar em padrões o tempo inteiro. A gente tenta industrializar a nossa beleza. Só que na realidade, parando para pensar, o mundo natural é o que? É cheio de flores, é cheio de florestas, árvores. Então a nossa própria beleza é muito mais como se fosse uma floresta. E a gente mudou essa visão de enxergar a floresta como ela é para tentar colocar essa floresta numa máquina, numa indústria. Se tu parar para pensar dessa forma sobre a tua própria beleza e sobre a tua própria sexualidade, tu sempre vai se achar defeituosa, porque realmente a gente não foi feita para caber em uma indústria. A gente não foi feita para sermos industrializadas. E enquanto a gente pensar na nossa própria sexualidade dessa forma, a gente nunca vai conseguir sentir prazer no sexo. Porque a gente precisa estar confiante, a gente precisa estar entregue, e a gente precisa estar completamente presente para conseguir sentir prazer de verdade. Se eu estiver focada no que eu tenho que fazer amanhã, de que forma que o meu corpo não é bom o suficiente e de que forma que eu me considero defeituosa, eu nunca vou conseguir me entregar pro momento presente e eu nunca vou conseguir sentir prazer com aquela pessoa que eu tô. Então o verdadeiro trabalho para as mulheres é desconstruir todas essas coisas que nos foram impostas pela nossa sociedade. Então de que forma que a gente tem que ter a barriga negativa, um bundão, um peitão, para sermos atraentes e começar a olhar para nós mesmas através de outros olhos. Reconhecer a própria beleza, mesmo estando dentro do padrão social, é muito difícil, porque constantemente a gente é bombardeada com informações de que forma que a gente deveria ser diferente do que a gente é. A gente precisa trabalhar no nosso amor próprio, trabalhar na nossa autoestima. E isso é algo feito diariamente. Não vai ser algo que vai simplesmente acontecer na sua vida. Ela precisa ser trabalhada e reforçada diariamente. As pessoas são muito rápidas para colocar o rótulo de problemas de libido nas mulheres, sendo que na realidade existem diversos tipos de desejos e pode ser um problema muito mais contextual para a mulher. Porque nunca nos foi ensinado isso, mas existem dois tipos de desejos sexuais. Existe o desejo espontâneo e existe o desejo responsivo. E o desejo espontâneo significa que tu pode ficar excitado e sentir vontade de fazer sexo quase ao acaso. E isso a gente encontra muito, né, no sexo masculino. Vamos parar para pensar. Quantos estímulos visuais o homem tem durante o dia para se sentir excitado? São diversos. E ainda culturalmente a gente instiga e ensina o homem a se sentir excitado, né, com as imagens degradantes das mulheres. Agora nós mulheres não fomos ensinadas a sentir desejo sexual do nada. A gente foi ensinada justamente o contrário, de que isso não era ok, de que isso não estava legal, de que tinha algo errado com nós se a gente sentia desejo espontâneo do nada. Então a maioria de nós mulheres fomos internalizando, né, que ter desejo espontâneo, que sentir vontade de transar do nada,
não é ok. Cada vez mais as mulheres estão quebrando esse tabu. Mas ainda existem muitas mulheres que acham que ter desejo sexual do nada é algo ruim, que elas se tornam putas ou indecentes por pensarem dessa forma. E por todos esses motivos que eu já falei aqui pra vocês, então a gente foi internalizando, a maioria de nós mulheres, no caso, fomos internalizando esse desejo responsivo, que é desejo em resposta a algo excitante que acontece externo a nós. Então isso significa que muitas vezes a gente precisa de um contexto sexual específico para acessar esse desejo. Então pode ser um estímulo visual, pode ser um filme que nos excita, ler algo que nos excita, ouvir algo que nos excita. Enfim, a gente precisa ter um contexto que nos estimule para ter desejo sexual. E quanto mais eu estudo sobre a sexualidade feminina, mais eu percebo quanto o contexto sexual é importantíssimo para a satisfação feminina e para o desejo sexual feminino. E o contexto é feito de duas coisas. Então, é o contexto presente, com quem você está, aonde você está, o que você está ouvindo, enfim, tudo que está acontecendo no momento de agora. E também tem a ver com a forma que você está se sentindo no momento atual. Então, se você está se sentindo segura, se está se sentindo numa situação nova, arriscada. Enfim, isso também interfere bastante no contexto de agora. E também está incluído no contexto o estado mental presente. Então, se tu tá estressada, se tu tá irritada, se tu tá feliz, se tu tá alegre, isso tudo vai influenciar também o contexto sexual. E eu acho importante falar aqui que a gente não precisa ficar esperando por alguém para nos fornecer o momento perfeito, né, o contexto sexual perfeito pra gente se excitar. A gente pode fazer isso por nós mesmas ao explorarmos o que nos dá prazer. Então, se eu me sinto excitada ao ouvir tal música em tal lugar, vestindo tal roupa, é importante que eu comece a explorar o que me dá prazer. Então, que contexto me dá prazer? O que me leva a ter desejo sexual? E começar a explorar isso sozinha. Porque sim, é importantíssimo que a gente saiba o que nos excita. É importantíssimo que a gente saiba o que nos dá prazer. E começar a realmente explorar esse nosso prazer. Se tu não se sente confortável ainda pra explorar o teu corpo, né, a tua região genital, no caso tua vulva, enfim, tu pode explorar o teu prazer de outras formas. Tu pode massagear teu corpo inteiro, ver que zonas do teu corpo te dão mais prazer. Tu pode tomar um banho relaxante, tu pode ouvir uma música que te agrade, até tu se sentir confortável para se explorar de outras formas também. Ao se masturbar, ao se conhecer realmente. Porque são pouquíssimas as mulheres que já pararam para olhar realmente para as próprias vulvas. Então pegar um espelhinho e olhar o que tem ali embaixo. E por que a gente tem tanto medo de fazer isso. Então esse vídeo é um convite para você se permitir se explorar mais profundamente e também se permitir explorar o que te dá prazer, né? O que te excita, o que te instiga e começar a buscar esses estímulos na sua vida. Até porque tu vai perceber que ao estar com outra pessoa, então ao estar com o teu companheiro ou companheira, tu também vai conseguir sentir mais prazer naquele momento e vai conseguir se entregar mais para aquela pessoa. Porque o sexo está completamente relacionado à entrega para a mulher. E a gente não tem como se entregar para outra pessoa se a gente antes não se entregou para nós mesmas. Então a minha dica prática aqui para as mulheres que estão lutando contra o desejo sexual, que sentem que não estão conseguindo sentir tanto desejo sexual, é parar para pensar realmente em contextos sexuais que as estimulem, que as excitem. Começa a notar essas coisas, começa a perceber essas coisas em si mesma e buscar mais essas coisas que te dão prazer e que te estimulam. Eu queria muito saber de vocês que contextos sexuais que mais instigam vocês, que mais excitam vocês. Deixem aqui nos comentários. E se vocês gostariam de um vídeo que eu explorasse mais esses contextos sexuais que atraem, que estimulam as mulheres, me digam aqui nos comentários também que eu posso estar fazendo no futuro. O meu maior objetivo com esse vídeo foi te fazer perceber que você é a dona do seu próprio prazer e do seu próprio desejo. Tá tudo nas suas mãos, só basta você se olhar com o carinho que você merece. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e até semana que vem.